Extra, extra! Logo, logo o show começa. Melhor que a subida, só mesmo assistir a queda, não é mesmo, menino Igor? Mesmo, a queda e a ascensão da comissão técnica do Grêmio. Tão lindo quanto a redenção de Everson na disputa de pênaltis. Meu amigo, que domingo. Que domingo. Inclusive, Gerson, pra cá, hein? Putz, grilo. tinha que voltar justamente o homem do 5-0, né, galera? Não é nem por isso, é que Medina tá ajudando bastante. Direção, que ano, meus senhores, que ano. Ah, sim. É um ano. Eu não sei se eu cheguei a falar em podcast, mas com certeza eu falei pelo menos 5 vezes contigo em off que esse ano vai ser um horror pro Internacional, pois eles estão brincando de cruzeiro, né? Porque estão contratando um pessoal que eu fico pensando, cara, a conta não tá batendo, e ao mesmo tempo o time tá jogando nada, né? Tá jogando, né? Tá ganhando porque é gauchão e simplesmente, bom, tem o Tyson ali, né? Tem o Tyson, tem o Denilson, que se uma jogada vai lá, faz o gol, né? Então até se salva. Mas sei não, né? Sei não, Gerson. Não sei nem se a torcida do Inter tá com essa negatividade para esse ano. Então, já estão querendo a cabeça do Medina. E assim, eu não culpo tanto eles quererem a cabeça do Medina, mas a culpa não é só dele. A direção tem grande parte da culpa. Só que vamos analisar rapidinho só a escalação do time de hoje. O principal. Tipo, eu não vou nem falar dos que entraram depois. O Daniel, inegável, tá? Se não fosse ele, estaria pior. Heitor, improvisado. O Heitor já não é bom. Improvisado é puxado. Kaique Rocha tá tentando, mas sozinho não vai segurar a zaga. Cuesta. Alguém aposenta esse moço. Pelo amor de Deus. Eu só tô pela dupla Bruno e Marrone. O Cuesta ele faz parte do grupo zagueiro estiloso. Você olha e você acha, ele pode te quebrar, mas ele chega perto dele e não faz nada. Ele é só alto, sabe? Então. Não, e pior. O Inter podia fazer a dupla Bruno e Marrone em breve e não quer fazer por causa que não quer pagar o Corinthians. Que custa? Que custa? Eu acho que o problema de pagar, eu acho que esse é o exato problema. Não dá pra pagar, né? Eu acho que assim, a questão é até consegue pagar o Marrone? Imagine o Bruno. É exatamente esse o ponto. Pra que comprar o Marrone, que tá lá, tu não sabe se vai funcionar aqui, se o Bruno funcionou aqui e funciona. O problema do Bruno é que ele é instável, né? Ele pode estar bem ali, do nada ele dá um carrinho. É mais garantido que o Cuesta. Chegaram? Mas ele pode desfalcar o time do nada ou fazer um gol contra. Ele gosta de fazer isso. Moço, o Cuesta, ele é conhecido por ser o cara que mais toma cartão vermelho do time do Inter inteiro. E amarelo também. Então, o Inter eu prefiro muito mais o Bruno. E outra, quando falaram Gabriel do Corinthians tá vindo, eu automaticamente fiquei, meu Deus, mais um. Lá vem mais um. O Inter tenta buscar a réplica do Musto desde a saída do Musto. Tentando o tempo inteiro. Infelizmente é verdade. Mas aí me vem Paulo Vitor, que eu não tenho reclamação nenhuma com o Paulo Vitor, porque ele é jovem, tá começando agora e deixa o guri. A culpa não é tanto dele, e mais questão de estarem escalando ele, ao invés de só treinarem ele. Johnny Dourado, não tem muito o que dizer. Dourado é Johnny Dourado, né? No caso do Johnny, eu não sei muito, eu acho que ele é um
ele faz parte do grupo seleto de jogadores do Inter que são hypados, mas no fim não jogam nada. E o Dourado é aquilo que a gente falou no episódio passado. Sai do Inter, cara. Pelo bem da sua carreira, sai do Inter. O Edenilson, que basicamente é o Edenilson, né? E na frente, o amor de Paulo Paixão, Bosquilha, David e Cadorim. Inclusive, aqui já vou abrir um parênteses aqui. Vou abrir um parênteses aqui que é praticamente me adiantando. Vou me adiantar aqui no assunto, mas Paulo Paixão, né? Eu quero muito que ele faça essas cobranças. Principalmente que começar a conversinha de o Benítez tá machucado de novo. Eu quero que vaze o Paulo Paixão falando mal desse cara. Porque apesar de eu gostar da contratação, eu sei que daqui a pouquinho ele vai reclamar, que o pessoal vai começar a reclamar que ele só joga 30 minutos de jogo. Então. Olha, eu vi a melhor piada esses dias. Na hora que tá tendo as vendas de jogador, chega o Grêmio. Pô, pro Inter deram 2, pra mim só 1. Aí o Corinthians, tá, toma o Benítez. Só não aperta a mão dele muito forte. Por quê? Porque senão ele chora. Ele chora e quer voltar pra Argentina. Ai. E assim, pra quem não sabe o porquê que eu tô levemente irritado e falante, 3-2 o jogo do Inter. Derrota assim, E de virada. Aos comandos de Paulo Baier, São José, que estava na zona de rebaixamento, conseguiu uma épica virada de 3-1, com muita ajuda do gramado do Passo da Areia, que é o 12º jogador do São José. Meu amigo, que é gramado mais feio, e o São José não... Cara, você vê que a Federação Gaúcha é tão podre que tem jogo no Passo da Areia. Aí tu pensa, tá, mas Igor, o que tem a ver isso? O dono do São José, o noveleiro, por anos ele nunca reclamou sobre... Ninguém trocou, porque assim, o Inter deu sorte que tá jogando de noite. Joga de manhã, joga de tarde lá no Passo da Areia. Joga de tarde. Só não jogou de tarde porque o horário foi mudado. Ainda bem, né? Porque isso aí é o cúmulo, porque assim... E uma coisa que eu tinha visto, o Sorondo, quando foi jogar nesse estádio, conseguiu uma lesão na bacia e uma no braço. É inacreditável. E assim, tá pior, tá? Porque não tem mais grama sintética, existe borracha. Só tem borracha agora naquele lugar. Então assim, se joga de manhã, não cai naquele lugar. Você tem que ter o equilíbrio dos deuses, não pode aceitar falta. Tem que fazer o gol. Ser goleiro, tem que ser goleiro de futsal. Porque não pode se atirar no chão, não. Vai queimar todas as costas. E é isso, né? Vai levando, né? Porque já tá uma arbitragem de merda, que essa é a verdade, que a arbitragem é péssima. Hoje foi melhorzinho porque era Hoje foi melhorzinho porque era o Jean-Pierre. O Jean-Pierre, como ele é um árbitro nível CBF, ele conseguiu conduzir melhor. Agora os outros, olha... No jogo passado contra o Brasil de Pelotas, Igor, o Inter tava jogando futebol, o Brasil de Pelotas tava jogando UFC. E assim, é normal, né? Porque, tipo, é recorrente times como o Brasil de Pelotas e Caxias, né, jogar desse jeito. Jogar na porrada, jogar UFC, como tu disse, e não acontece nada, cara. Não acontece. Até hoje eu vou me lembrar de um Brasil de Pelotas e Grêmio em 2018, na final, que o Brasil de Pelotas estava jogando bem, retrancado. Aí teve uma expulsão e o Grêmio foi lá e abriu o porteiro porque teve expulsão, e o pessoal reclamando de estão roubando o Brasil, que não sei o que, e a imprensa dizia estão roubando o Brasil. Só que assim, se você olhar o lance, foi violência, mano. Foi violência, não foi chegadinha assim,
honesta, foi para quebrar a pessoa. Isso é o Brasil de Pelotas em qualquer competição do Gauchão. Não fui, inclusive, numa dessas que no ano passado tinha se perdido o Bosquilha por causa de lesão. O Bosquilha morreu depois de um Gauchão, né? Morreu assim, o campeonato inteiro do brasileiro. Inclusive tem que cuidar, né, Bosquilha? Porque os próximos jogos, tirando o Grenal, é Aimoré e Guarani de Bagé. Então, assim, ó, se o Medina quer utilizar o Bosquilha, só usa ele no Grenal. E aí depois, porque aí vai ter futebol honesto ali, a não ser que o Kahneman esteja num mau dia, mas o Kahneman ainda não esquenta. Isso daí é partida para Moisés e Tyson. Moisés. Ai. Galhardo voltando. Depois de um incrível passada pelo Celta de Vigo. Como o próprio jornal espanhol diz, deixou os gols no Brasil. E assim, torcida colorada, isso não significa absolutamente nada. Porque o Gabigol foi isso. O Gabigol em Inter de Milão e Benfica foi isso. Voltou e tá estourando. Sabe às vezes o que eu acho? E assim, pensando bem assim, não querendo ser clubista, mas o Galhardo, ele parece que ele é muito brother de todos os jogadores de futebol que jogam no Brasil. Porque ele faz gol tão fácil que eu sinto que, mano, o goleiro tá deixando. Mano, aquele zagueiro deixou ele passar. Porque o Galhardo, ele é o rei de fazer gols fáceis. Então a conclusão que eu tenho é só lembrar da frase: ô Marinho, se tu for, eu volto. Cadê o Marinho, Brax? Desgraça do Brax. Cadê o Marinho? Cadê o Nicão? Inclusive o Marinho, né, que hoje ele podia ter sido titular. Mas, né, o nosso grandíssimo português lá, que eu não sei o nome, eu sei que é Paulo e alguma coisa, porque tem tanto português nesse Brasilzão que eu tô me sentindo em 1500. Então eu não quero falar sobre português, tá? Eu vou dizer só uma coisa: chupa Flamengo, dá nisso aí querer contratar português, tá aí. Perdeu de um argentino. Mas, voltando ao assunto inicial, né, que é a parte do Galhardo ali, cara, ele pode funcionar. O problema é que não é o Cudê, né? Não é um time montado com as ideias do Cudê, apesar de tudo que veio após o Cudê, é a mesma coisa. Então, que é mais um que tá tentando inventar a roda, né? Tem muito técnico hoje em dia que tá tentando inventar a roda 2, né? Mas tá difícil. Fazer o arroz com feijão, às vezes funciona, né? Olha como é que o Atlético Mineiro ganhou o campeonato. Mas cara, foi um belo de um arroz com feijão que o Cuca fez. E eu não tô desmerecendo o Cuca. O Cuca faz o melhor arroz com feijão do Brasil. Mas eu não posso dizer que ele é o Guardiola da vida porque ele ganhou um campeonato brasileiro. Apesar de ser a coisa mais difícil do mundo ganhar um campeonato brasileiro. Porque nem os times que estão na liderança querem ganhar. Então, né? É só lembrar o que aconteceu entre Flamengo e Internacional naquela reta final. Né? Então, tem que respeitar o arroz com feijão. Não essa roda 2 que tá o tempo inteiro tentando ser inventada. Falando em roda inventada, voltou um grandíssimo amigo da vizinhança. E assim, lembrando que no episódio anterior a gente já estava discutindo isso. E tava com cara de que o Mancini ia embora, né? E não deu outra. O Mancini foi embora, graças a Deus. Deu tempo ainda do Grêmio passar um vexamezinho, sabe? Aquele vexame de equilibrar a balança, porque o Inter perdeu de 3-1 pro Ipiranga. Logo, o Grêmio também tem que perder de uma maneira vergonhosa para um time do interior. Foi lá e perdeu pro Guarani de Bagé, jogando absolutamente nada. Pior atuação da temporada, mas eu não vou me adiantar a falar assim, porra, realmente foi a pior partida, porque
tem uma Série B ainda para acontecer, então eu vou deixar quieto. Mas Não, uma foi péssima só a decisão. única vitória do Guarani no campeonato inteiro. Só isso. Só isso. Mas, né, deu pra mostrar que a ideia do Mancini estava tão ruim que nem o interino conseguiu fazer um arroz com feijão e deu errado. Né? E como a gente estava discutindo lá, Renato e Roger, como eu disse, eu não queria o Renato, mas se viesse tudo bem, né? E ver o Roger, cara. Do Roger, eu tenho boas lembranças, porque ele realmente inventou a roda pro Grêmio. Ele inventou um estilo novo do Grêmio e foi o estilo campeão da Libertadores e Copa do Brasil. E agora ele volta num momento muito bom do Grêmio, que é um momento de início, é um momento onde, tudo bem que ele fez um jogo aqui e o próximo jogo dele é um Grenal, o que pra ele é ótimo, mas isso não significa que ele vai ganhar um outro Grenal. Não, e ele ainda tem a vantagem de que tá um treinador estrangeiro. Sabe o histórico de treinadores estrangeiros contra o Grêmio? Eu não sei. Derrota garantida. Derrota garantida ou empate que tinha uma cara de que porra, o Inter quase tomou 4-0. Exato. Mas é complicada essa situação. Porque assim. E fala em 4-0. 4-0, falando em contra. Eu ia falar 5, né? Mas infelizmente não dá pra fazer 5. 4-0, né? Ganhou o Grêmio contra o São Luís. O pessoal se empolgou. Eu me empolguei realmente, mas ponto, era o São Luís. Mas mudou muita coisa. Principalmente com o Grêmio colocando Bitelo e Gabriel. 2 guris, ao invés de colocar jogadores que já estão lá há muito tempo. Né? Porque o Roger podia muito bem colocar os cupinchas. E ele, assim, de todos ali do elenco que eu vi, assim, que realmente faz parte do grupo dos bruxos do Renato, só tinha o Diego Souza. E o Diego Souza, ele é aquele cara. Ele, apesar de ser um reclamão, ele faz gol. Então eu não posso nunca falar nada dele. Porque ele realmente vai lá e representa. Tirando o resto, né? Porque o Roger, ele viu o grande erro que é colocar Diogo Barbosa na lateral esquerda do Grêmio. Né? Já que depois que o Nicolas fez 2 jogos seguidos geniais pelo Grêmio e o Mancini ainda insistiu em Diogo Barbosa, foi lá e colocou o Nicolas de novo estraçalhou a lateral do adversário, fez gol ainda e agora é titular absoluto, creio eu. É titular absoluto, decidiu quem é o titular do gol do Grêmio, que é o Breno, né? Apesar do Chapecó, quer dizer, não é mais que o Chapecó é. Como é o nome? Grando. É Gabriel Grando. É que, porra, o Chapecó era muito melhor. Mas é Gabriel Grando, que é um bom goleiro, mas eu não acho que seria o titular. Né? Foi pra tampar. Mas ele foi pra reserva. Sim, foi pra reserva. É um ótimo reserva pro Grêmio por enquanto. Pra titular, eu ainda acho que ele tá muito fresco ainda pra ser o titular. Ele foi jogado muito na fogueira pela situação lá do Grêmio sendo nas Olimpíadas e demorou pra ele voltar. Mas o Grêmio titular, né, concordo bastante. E ele não usou a bizarrice, porque agora o Orejuela voltou, né? O Orejuela volta pro time. E agora já dá pra dizer que ele não vai cometer o erro que o Mancini fez de improvisar o Rodrigues na lateral. E eu torço muito que ele não pense em colocar o Rodrigues como um jogador de futebol do Grêmio. Só se necessário. Porque Bruno Silva e Jeromel funcionam. Por que deu errado nos outros jogos? Porque tinha um tal de Diogo Barbosa na lateral. Que protegia completamente o Bruno Silva e o Jeromel tinha que ou fazer uma falta ou simplesmente o gol acontecer. Porque não vale a pena ser expulso contra o Guarani de Bagé ou contra um outro time como o próprio Juventude. Então, agora tá arrumando a casa, o Vila Sante voltou a ser titular, o Thiago Santos aos poucos está se desapegando do Grêmio e, inclusive, o meu medo é que o Roger ele confie demais no Lucas Silva pela meia. Porque apesar do Lucas Silva estar jogando muito bem nesse último momento, ele ainda continua sendo um jogador mais ofensivo do que defensivo.
Então ainda acredito que o Grêmio ainda precisa ir no mercado buscar um zagueiro, um volante, porque o Thiago Silva é um animal. Literalmente um animal. Né? Todo mundo sabe o que ele fez lá contra o jogo do Palmeiras. Mas, cara, 4x0 deu certo, o Janderson voltou, o Janderson veio do Grêmio. Eu super apoiei na época a contratação, porque foi um jogador surpresa do campeonato. E ele tá mostrando aquilo que eu queria muito pro Grêmio, que é um time agudo, um time que tivesse um ponta que corresse, entrasse na área ou dava uma assistência e chutava pro gol. Que era uma coisa que o Grêmio não tem desde o Cebolinha. Ah, mas tinha o Ferreirinha. Mas o Ferreirinha enrola. Ele é mais um jogador de armação do que de finalização. Então, o Janderson sendo esse finalizador, um cara que aparece mais na área para fazer o gol direto e reto, me tranquiliza muito. E, cara, tô hypado. E assim, eu já sofri demais em 2021, então eu vou me dar o luxo de acreditar no futuro melhor pro Grêmio, porque é o que eu tenho, né? Toda vez que tu fala correr pra dar o passe, eu lembro. Saudades, Patrick. Inclusive, Patrick tá voltando aí, velho. Rogério Ceni, depois que deu aquela coletiva de imprensa que, né, chutou os cachorros para começar a mostrar que tá tudo de errado em São Paulo, os jogadores estão jogando, né? Apesar de ser um futebol bem porco, né? Cruza. É só o futebol do cruzamento. Eu fico pensando, porra, o Rogério Ceni, ele sabe que a pior função, quer dizer, a pior maneira de jogar como goleiro é tendo que enfrentar um time que só cruza a bola. Então melhor. O Patrick só faz isso. Pois é. Então ele utiliza o veneno que sempre utilizaram nele. Então é muito engraçado. Enquanto isso, procura-se Gustavo Maia. Se alguém encontrar, ajuda o Papaléu, porque tá puxado. E vamos dar uns 50 centavos da Supercopa? 50 centavos. Flamengo, né? Cara, na verdade, sabe uma coisa que eu queria falar? Muito do. Tipo assim. A gente vai falar sobre. Sim, foi um jogo incrível. Sim, foi espetacular. Foi dramático, parecia um filme de cinema. Né? 4 cobranças consecutivas erradas. Mas foi tudo pelo bem do entretenimento. Né? Chegou um ponto que eu não sabia mais se eu tava torcendo pro Galo, eu tava torcendo pro Hugo defender um pênalti e o Flamengo se sagrar campeão, ou eu não sabia se eu queria que o Atlético seria campeão, mas foi muito bom, assim, ó. Eu não sei se tu chegou a assistir, Gerson, mas foi um jogo muito bonito. Foi um jogo assim de as defesas não eram ruins, só que o ataque era bom demais para ambos os lados. Então toda a bola que era afastada, ela rapidamente voltava. E teve 10 minutos de sufoco para cada time, assim. Então foi um jogo que não deu para respirar direito, porque eram 2 times que tinham muita capacidade de um olhar o outro. E deu o resultado que valia, que era para ter acontecido. Inclusive, eu era contra esse jogo, porque o Atlético foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão. Por que o Flamengo foi jogar a Supercopa? Ah, mas ele foi o segundo campeonato brasileiro. Tá, beleza, mas pra ter jogo, mas assim, o Flamengo, ele já foi nessa final. Eu acho meio palha ele 3 vezes consecutivas. Tá, ele ganhou as 2 primeiras, ele foi porque ele foi campeão, merecido. Mas aí você vê uma terceira pra dizer, mas é porque ele foi vice. Dá uma variada, bota o Atlético Paranaense ali. Tudo bem que não ia ser um jogo parelho, mas bota o Atlético Paranaense. Porque senão, porra, só o Flamengo de novo. Caralho, o Flamengo foi segundo colocado naquele campeonato que ninguém sabe. Ninguém sabe, porque o Flamengo foi a maioria do tempo naquele campeonato treinado por ninguém. E é que é muito questão de venda de ingresso. Porque seria muito simples. Só parabéns, Atlético Mineiro ganhou as 2, toma o título. É teu. Só que, tipo, precisa ter um jogo, precisa ter uma bilheteria, precisa receber dinheiro. Inclusive, CBF, cadê o troféu do Grêmio?
Porque o Grêmio jogou esse campeonato em 90 e vocês não entregaram o troféu. Só isso, esqueceram do troféu da Supercopa. Tô esperando. Acontece, né? Acontece, né? Esquece uma taça, né? 32 anos esquecendo uma taça. O Grêmio ganhou um campeonato e não tem a taça. Incrível. Mas. Nossa, o próprio Grêmio esquece das coisas. Não, o Grêmio tá desde aquela época cobrando. Aí quando volta o campeonato, eles estão falando, tô esperando a taça ainda. E eles não devolveram. O Grêmio tem faixa, tem tudo, mas não tem. Não tem um museu. Eu tava ouvindo falar sobre isso. No Olímpico tinha um museu que contava a história inteira do Grêmio. Aí eles resolveram. A gente vai fazer um museu na Arena também. O Museu da Arena tá com falta de dados históricos. E pra piorar, tem datas que estão erradas lá dentro. Eles se apressaram tanto em ir embora do Olímpico que eles esqueceram que o Olímpico fazia parte da história do Grêmio. Em vez de pegar os dados do Olímpico, eles... tá na internet, a gente consegue. E só pegaram os troféus e foram embora. Aí... Não, esse é o ponto. Não pegaram todos. Tem coisa que tá faltando. Tá todo mundo se perguntando onde é que foi parar. Eu dou desconto se faltou um troféu do Gauchão, porque tipo, cara, são 39. São 39 troféus. Quer dizer, 40 eu acho que agora. Sabe que tá 40. Faltando mais Libertadores, né? Deve ser de 83, certeza. Não lembro. Porque a de 95 é que eles mais adoram mostrar. Porque é muito claro qual é de 95 e qual é de 83. A de 83 mal tem aquele rótulo de baixo porque a competição era nova. Não é que era nova. O Peñarol e Independente e os times que a gente conhecia ganharam tantas vezes consecutivas aquele campeonato que eles não colocavam template. Aí depois que eles começaram a colocar repetidamente por ano. Aí se tornou aquela parte de baixo gigante por causa disso. E tiraram o parafuso também. Eles tiraram o parafuso por causa do goleirão. Grêmio. Mas enfim. Pô, perder uma taça da Libertadores é complicado. Eu acho fake news isso daí, porque o próprio Leão de vez em quando diz sobre essa taça. E o próprio. Não é. É que pelo que eu entendi, isso é no museu. Porque o museu tá faltando coisa. É que o museu. É que o museu tem um pequeno problema. O museu não tá sendo gerido pelo Grêmio. Sendo gerido por quem? Pela dona do estádio. A OEB tá presa, ninguém sabe como é. O pessoal da OEB tá tudo preso. Então. Tá preso junto. Quem sabe eles vão tentar penhorar a Libertadores do Grêmio pra tentar sair da prisão. Aí vai chegar o homem de Bolsa e vai falar assim. Não. Vai chegar lá e vai falar não. Pelo menos o velho sabe falar não. Porque valores assustam. Mas enfim. Falando já voltando ao assunto que é Atlético e Flamengo, né? Pô, é foda fazer ter um programa de futebol com um gremista temporada. A gente sempre volta pro Grêmio Quinta, né? Não adianta, né, gente? Não adianta. A gente tenta ser um profissional, mas a gente volta sempre pro mesmo. Falando nisso, é estranho por causa que o local onde é que eu tô olhando o placar dos pênaltis tá o nome do Vitinho inteiro. Eu tive que literalmente olhar e ver. Peraí, Vitor Vinícius Coelho dos Santos é o Vitinho? Pra que botar o nome inteiro dele? Eu fiquei meio burro hoje também, porque eu vi o Diego chamando ele de Vitor, porque Vitor. Quem é Vitor? Quem é Vitor? Sabe? Eu não assimilei que Vitinho era diminutivo de Vitor. É isso que o Mancini me deixou desse jeito, tá, gente? Isso é tudo culpa do Mancini. Mas, falando até em Vitinho, que bateu o pênalti que o Everson pegou, inclusive o Everson é um goleiro que gosta de emoções, né? Ele erra não. Ele isola ele não isola. Ele joga a bola pra lua no pênalti decisivo do campeonato. Eu não sei por que ele quis bater antes da hora. Bateu da puta que pariu. Mas aí, no final, ele defendeu 2, 3 pênaltis. Só isso.
Ele, apesar de ser. Ele foi pro vilão pro herói. Enquanto o Hugo foi de vilão pra herói pra vilão de novo. É incrível. É incrível, coitado do Hugo. O Hugo, inclusive, assim, apesar do Hugo ter merecido o craque do jogo, e apesar do Hugo ter falhado no primeiro gol, merecia uma menção honrosa, porque ele acertou praticamente em 80% das cobranças de pênalti, ele acertou o campo. Ele só não pegou porque ou o cara chutou muito forte, porque o Hugo é muito grande, ou porque chutou baixo, porque o Hugo tava tentando pegar a trave. Literalmente, ele quase agarrava a trave quando pulava. Mas é isso, dessa questão do Hugo. Mas do Vitinho, que foi bater o pênalti, não foi. Muitas reclamações aconteceram, muitas reclamações. E foi até questionado para o Diego do porquê que o Gabigol não bateu o pênalti decisivo. E aí... Ele não bate pênalti. Não, o Gabigol bate. O Gabigol bate bem, inclusive. Ele não é igual o Felipe Melo? Não, ele bate mesmo. Ele bate igual o Henrique Dourado. E o Felipe Melo, meu Deus, Brax. Por quê? Nem o Felipe Melo. Ai. Ainda bem que o Brax não é igual aqueles dirigentes malucos, igual o Calil do Atlético, de Anelka do Galo. No Twitter ele simplesmente deixava assim, e aí o Anelka nunca viu. Não, o Brax é pior. O Brax não consegue contratar ninguém. As contratações tem que vir pra ele. E vem na surdina, né? Porque ele não quer mostrar que ele fracassou. Eu nunca vi. As contratações do Brax todas o jogador quis vir pra cá. Então ele veio. Tipo, as únicas que não quiseram vir pra cá é as que é questionável. O Brax não tem speech. Não tem speech, infelizmente. Não, e dá uma agonia. Porque, imagina Nicão, velho. Nicão. Marinho. Mas aí eu já acho um ponto. Cara, ainda bem que o Brax não contratou. Não é porque eu sou do Grêmio, sim pelo bem do Inter, né? Porque tem que pagar a grana desses caras. Se não tá conseguindo pagar a grana dos jogadores que estão lá, porque assim, o pessoal tá esquecendo. Mas o Inter tem uma maniazinha meio chata de demitir funcionário interno para pagar as contas do jogador. Daqui a pouco não vai ter massagista para poder pagar salário de lisieiro. Imagina se colocasse um Marinho ali. Ia ter que demitir o técnico, eles iam ter que jogar futebol só entre eles ali, apesar de começar Só que aí tem o ponto. São contratações pontuais que, apesar de serem mais caras, te, entre aspas, dá uma chance de que tu vá ganhar alguma coisa. Moça, acha que Marrone e Cuesta vão ajudar em alguma coisa? Marrone sim, Cuesta não. O Marrone jogou bola aqui. Heitor improvisado e Moisés. É a roda 2, velho. Confia no projeto. Ah, velho. Roda 2 é sacanagem. Mas continuando ao assunto que eu queria até citar, porque eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, mas o Gabigol, ele tá ficando tanto tempo no Flamengo que ele tá se tornando um vilão. E não tá se tornando só o vilão do Brasil, tá sendo vilão pro Flamengo. Porque hoje ele fez o gol do empate. E ele fez uma comemoração muito icônica. Quer dizer, ela é icônica porque ela é muito parecida com a outra comemoração. Aquela comemoração do Maradona, aquela de 94. Caraca, eu achava que tinha mandado beijo e tchauzinho pra torcida. Não, ele assim, só não fez isso porque ele não é o Douglas Costa, mas ele deu um feeling disso quando ele cobrou o pênalti. Mas só não fez isso porque não tava chovendo. Exato. Mas enfim, Maradona em 90. Igor História aqui. Maradona em 94 contra a Grécia fez um puta de um golaço na fase de grupos e correu pra câmera berrando porque ele tava jogando uma puta de uma bola. Porém, logo após aquele jogo, uma médica pegou ele pela mão, levou ele pro exame antidoping. E é o resto da história, gente. O Gabigol fez a mesma coisa hoje. Faltou o doping.
faltou o doping. E eu não tô querendo alegar nada, mas assim, o Gabigol, nas últimas semanas, ele tá recebendo muitas críticas pela falta de precisão nos seus chutes, e hoje provou novamente isso, porque o Flamengo podia ter feito 3-0 nos primeiros 10 minutos do primeiro tempo, não fez porque o Gabigol errou todos os chutes. Inclusive o gol do Gabigol foi um rebote que ele estava em cima do gol. E, pasmem, ele é muito mais falado pelas festas e amigos dele e o fato de que ele é um fã de trap do que um excelente jogador como ele é. E assim, Cassinão! O Cassinão. E assim, eu acho, posso estar muito enganado. Eu posso daqui, semana que vem, vocês podem me cobrar. Mas o Gabigol, ele tá com uma vibe de Ronaldinho Gaúcho após o Mundial do Inter. Ele não tá nem aí pra futebol mais. Ele ganhou o que ele queria. A impressão que dá é que o Gabigol tá satisfeito. Ele joga na torcida, na maior torcida do time que tem a maior torcida do Brasil, um time que é um dos melhores elencos do Brasil, numa das melhores estruturas do Brasil e na cidade mais desejada do Brasil. Por quê? Né? Essa é a questão que eu acho que está passando na cabeça dele. Para que eu me esforçar? Porque hoje todo mundo sabe que ele tem uma deficiência para chutar pela perna canhota. Ele tem isso, ele tem um problema de chutar com a outra perna. Ele sempre ajeita a bola com a perna direita e sempre quando o zagueiro sabe desse fato é só fechar o canto que ele quer chutar. E tu mata a jogada. Hoje foi isso e mais um pouquinho. Então, o Gabigol ele tá mostrando que ele tem deficiências táticas e ele não tá tratando isso com uma seriedade. Tá jogando o futebol dele que, apesar de mediano, funciona porque ele é um ótimo jogador e tá se divertindo. E assim, eu tô nem aí para o que ele faz fora do campo. Mas e eu achando que tu ia falar que toda vez que ele olha pro gol que ele pensa, devo aumentar o tamanho do silicone. Ele deve pensar nisso também. Inclusive, eu acho que eu aconselho ao Gabigol ir pra Turquia, porque ele tá ficando muito calmo. E quando ele usa aquele bagulho ali no cabelo, ele tá estragando o cabelo dele. Então é melhor ir pra Turquia pra botar um cabelinho ali. Porque o Felipe Melo não quis, né? O Felipe Melo preferiu ele viveu anos na Turquia, mas ele preferiu rapar a cabeça. Não quis fazer transplante capilar. Eu acho que o Gabigol tem que pensar nisso aí. Mas voltando à questão, não tô nem aí o que ele faz fora de campo. Mas você tá fazendo isso com uma torcida muito gigante. Daqui a pouco vão pegar no teu pé e aí não ficará mais tudo. E assim, o que o Gabigol fez é pra ficar na história do Flamengo. Perder a idolatria de um clube desse tamanho é uma burrice tremenda. E olha que eu não tô dizendo que ele tá um horror, o Gabigol continua jogando bem, mas do jeito que tá, jogo A ele não faz nada, jogo B ele faz um gol depois de 15 finalizações, e chega numa final de uma Supercopa que todo mundo diz que realmente é um amistoso, mas é decisão porque toda a situação, toda a circunstância, uma rivalidade, mas o que aconteceu com os ingressos, né, de pessoal visitante e tudo mais, era uma decisão que era importante ganhar, porque você vai bater vai bater o pênalti que pode decidir o campeonato, você deixa para um jogador que não é tão confiante no pênalti, não está a ser o cara do time para bater o pênalti decisivo, sendo que tu é o batedor oficial. Por quê? Porque o que o Diego diz mas é porque o Vitinho merece. Tá, o Vitinho merece, beleza. O Vitinho bateu o primeiro gol, mas assim, o Vitinho já bateu o pênalti dele. E acertou, inclusive bateu no meio. Pra mostrar que ele tava nervoso, ele não queria bater aquele dele, ele não queria fazer um puto de um gol. Ele só queria fazer o gol e voltar e torcer porque os outros errassem do Atlético e os jogadores
Flamengo acertar o pênalti. Aí tu vai botar esse cara pra bater o último pênalti? Óbvio que é errado. E aí faltou postura do camisa 9 do Flamengo, que sabe a importância que ele exerce nesse clube. Eu pareço um flamenguista falando, mas tá muito estranho o jeito que as coisas estão se encaminhando entre Gabriel e Flamengo. Eu posso estar falando muita merda, mas o retrato de hoje tá muito na cara de que o Gabigol não tá muito preocupado com o que tá acontecendo no campo, e daqui a pouco vai começar a queimar. Vai começar a queimar do lado das torcidas. E, inclusive, nesse ponto de vista, tem o ponto de vista contrário. Vendo o retrospecto dos jogos de São Paulo e do Santos, vai ser uma briga boa pra ver quem cai esse ano, né? Tipo, ninguém tá brigando pelo título, na verdade, mas sim pra ver quem cai. Vai assim, esse campeonato Santos brasileiro, vai favoritaço. Esse campeonato brasileiro, ele vai concorrer com o campeonato brasileiro 2021 de qual vai ser o gigante que vai cair. Porque eu tô nem aí quem vai ganhar o campeonato brasileiro. Eu quero ver quem vai cair. São Paulo, candidato. O Santos tá no lucro, devia ter sido rebaixado. Quem mais? O Inter pode se colocar, mas pela questão financeira, eu não acho que pelo futebol, porque dá pra arrumar, tem jogadores bons ali. Não, Zé, é pelo futebol, situação financeira não. Eu acho que situação financeira sim, porque daqui a pouco vira o mês, começa abril e maio, a FIFA adora dar uma olhada nas contas dos times brasileiros e falar, isso aqui tá errado. Foi o que aconteceu com o Cruzeiro. Virou maio, pô. Todo mundo lembra de 2019, né? O time estava invicto no Campeonato Mineiro, estava invicto na Libertadores, dizia que o melhor futebol do Brasil era o do Cruzeiro. Virou maio, deu escândalo, deu tudo e, né, hoje em dia o Cruzeiro vai jogar uma Série B contra o Grêmio. E não é porque ele foi rebaixado junto com o Grêmio, e sim porque ele tá lá há 3 anos. Inclusive, eu quero tomar uns 50 centavos de uma coisa aqui, rapidinho. Ô moço, sabia que tem grandes chances do Barcelos tomar impeachment, né? Com certeza. Não. Quando teve a votação para presidente do clube, muitos sócios alegaram que não puderam votar. E na hora que foi auditado, foi dito que a maioria votou. E não é verdade. Isso tá indo pra justiça. E assim, é o que eu tô dizendo. Não vai ser problema financeiro. Tem problemas piores. Como provavelmente um roubo na hora dos votos. Eu concordo um time que tá jogando meia bola quadrada. Vai ser incrível. Mas aí, vai ser incrível. Eu acho que é uma mistura de futebol, quer dizer, direção com dinheiro. Assim, uma coisa leva a outra. Entendeu? Mas enfim. Vamos deixar esse mistério pro resto da temporada. Temos muito tempo ainda para falar sobre isso. Temos muitos episódios para falar sobre isso e para provar se eu tô certo ou tô errado com o Gabigol. Eu tenho certeza que eu tô errado, mas eu queria falar isso porque a impressão é essa. Mas enfim, graças a Deus, Roger está de volta, estou muito feliz e é isso aí. Acho, né? Já tem mais alguma coisa para falar? Ainda tô vendendo Moisés. Alguém compra, pelo amor de Deus! Eu tô falando que ele é volante. Mas enfim, escutem Beatles. Inclusive, Odair, se quiser vir aí, ó, tem Grenal domingo. Dá uma chegada aí. O Mitino tá legal. Cadê o Abel? Escutem Beatles e falou, tá se dando muito bem no Fluminense. Como mais vegetais e falou.